nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus disse que das trevas resplandecesse a luz. É quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Aleluia. Na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Versículo de número 12. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E 11. Paulo ele falava assim: para que haja vida é necessário que você morra. Eita glória. Aleluia, Deus. Tanto nas vontades, mas se necessário no literal da tua carne você morra, porque há muitos em muitos países que morrem e são entregues à morte porque sabem que a vida que desfrutam aqui é passageira. Aleluia. Que a vida que vivem aqui já é desfrutando a vida eterna. Vivem de maneira isolada do mundo, da vontade do mundo, para mortificar as vossas próprias vontades, para que cresça o reino, para que o tesouro não saia do vaso de barro. Aleluia, Jesus. Muitas vezes olham nós de fora e não dão valor nenhum, mas o valor que tem dentro de você, mesmo se pudessem ver, não poderiam calcular, porque é imensurável. Aleluia. Pastor, os que sofrem, que se entregam à morte, tem muitos aqui também no nosso país, que mesmo sem a perseguição à carne, eles se entregam à morte das vontades todos os dias, do comodismo, e levantam pelas madrugadas para evangelizarem as ruas. Há pessoas que ninguém dão nada, e eu dou graças a Deus por eles existirem. Aleluia. Glória a Deus. Porque através deles, quando eu me prostituía como garoto de programa, mesmo debochando do evangelho que eles iam levar, entrando em carros, ou mesmo debochando pessoalmente, eles não desistiam de levantar pelas madrugadas. Aleluia. Glória a Deus. Eu não via valor, me vendia, mas não via valor, mas eles sabiam de um valor que eu não tinha noção. Obrigado. Só que eu entrei nisso porque na minha infância eu tive duas tentativas, tentaram contra a minha vida tentaram duas vezes me estrupar. Eu escondi isso muitos anos. Aí a minha mãe veio se separar do meu pai e foi morar em um outro bairro aqui próximo. E ela saía para trabalhar e durante a tarde, ainda próximo à minha adolescência, mais ou menos, eu tive duas aliciações. O que o diabo não conseguiu fazer quando criança, ele conseguiu já na minha adolescência. Só que daí ele tocou no vaso, porque mesmo que não tenha valor, no vaso que é de barro, não importa não ter valor, importa que você consiga guardar dentro de si. Aleluia. Glória a Deus. E o vaso, quando ele está quebrado, o tesouro cai. Não consegue ficar dentro porque há deficiência. E eu não quis mais continuar no evangelho, e aos 14 anos eu me afastei. Eu lembro de um sonho que eu tive, de um caixão saindo da sala da casa da minha mãe, e eu pude ver dentro daquele caixão que era o meu rosto. Eu não comprei o time somente depois dos anos terem passado, depois eu ter voltado ao evangelho que eu me descobri. Era minha vida espiritual. Quando eu dei por conta, eu estava já me prostituindo em algumas casas, em boates, usando drogas, envolvido com tráfico. Fiquei 3 anos morando com 2 amigos. A minha mãe não tinha notícia de mim. Já passava uns 3 meses pessoalmente, era mais contato por telefone, isso que eu morava na rua atrás da casa dela. Aí um dia,
Depois de ter conseguido, porque o diabo primeiro ele mostra o que aparentemente é de valor para você sair dessa tentação. Depois ele mostra o que já vem nos revelado no Evangelho, da vontade de Satanás de destruir. Aí eu me afundei nas drogas e literalmente caí numa rua de prostituição. Passei por alguns lugares, porque os lugares que eu ia para conhecer acabavam me prostituindo nos lugares. Um dia saindo da casa da minha mãe, durante o dia, uma mulher bêbada, alcoolizada, aquela mulher com 2 crianças na frente dela, ela falou assim para minha mãe: para de pedir misericórdia por ele, porque ele vai voltar. Havia alguns irmãos que pregavam essa mesma palavra para minha mãe durante algum tempo. Eu saí da minha casa naquele dia dizendo para Deus assim: eu tenho certeza que o meu caminho vai ser um cemitério ou uma cadeia, porque antes de eu desviar eu conhecia a palavra. Eu tinha 14 anos, mas eu conhecia a vontade dele. Só que daí passou um tempo. Dentro de uma casa eu já estava 3 dias me prostituindo. Aí dentro de uma casa eu saí pela manhã para ir ao supermercado e eu sussurrei naquele domingo de manhã dizendo assim: Deus, me tira daqui. E quando eu entrei dentro daquela casa, a dona daquela casa, que haviam cerca de 10 pessoas naquela casa que se drogavam e que também se prostituíam, a dona daquela casa disse assim, ela deitada no sofá: por que você dizia contra mim lá fora? O que você disse lá fora? Deles, o que você disse lá fora? Ou você decide, você volta para o seu Deus, ou você vem para o meu terreiro, porque esse lugar vai ser consagrado a um terreiro. E ela apontava para as pessoas que haviam naquela casa, aparentemente elas só estavam sob efeito de drogas, mas de um momento ela começou a dizer: eu não estou sozinha aqui, começava a apontar deles, as pessoas e religiões que são dadas no terreiro, no candomblé, no Umbanda, começavam a se manifestar algumas entidades chamadas de Ogum, de Exu, de Ieçã, Pombagira. E uma daquelas pessoas começou a dizer e repetir a mesma palavra: você volta ao seu Deus, ou você vem para o meu terreiro. E aquela mulher consagrando bebidas nos cantos da casa, ela começava a dizer assim: você tem 3 dias somente de vida. Ela vinha rente à minha face, não conseguia tocar, minha vontade era reagir, mas eu não conseguia. E todas as pessoas começavam a ser possessas de dizer todas essas palavras. Mas uma pessoa, ainda possessa, num momento pequeno, ela disse para mim assim: ou você volta para o seu Deus, ou você vem para o meu terreiro, mas volta para o seu Deus, porque Ele te ama tanto. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aí tinha uma Bíblia perto, eu peguei aquela Bíblia e eu falei assim: eu prefiro voltar para o meu Deus. Eu saí daquela casa, e o cliente que eu vi no portão, chorando, eu disse para ele que eu precisava aceitar Jesus novamente. Glória a Deus. E aquela casa que eu entrei daquele homem e o filho dele que se prostituía, comigo, ele abriu o portão chorando e me colocou para dentro daquela casa. E ele falou assim: hoje se cumpre a palavra que Deus disse que ia resgatar o meu filho e os que estão com ele. Você começou por você, eu creio que meu filho também vai ser alcançado. Aí desde 2009, Deus ele veio completando essa obra na minha vida. Só que as lutas vêm, e por muitas e inúmeras vezes meus pés tropeçaram, porque eu não deixava ele tomar totalmente conta do tempo da casa, ele fazer morada pelo inteiro. Aí depois de tempo já pregando, já louvando o nome dele pelos lugares que passava, eu ainda tinha vergonha de contar o que eu estou dizendo aqui hoje. E um dia, pela minha desobediência, numa confusão muito grande dentro da minha casa, eu estava no canto da minha cama, sozinho, e eu tentei tirar minha vida lá dentro. Só que Deus ele não permitiu. Eu fiz 2 tentativas naquele dia, mas ele não permitiu. E eu lembro de ter ouvido claramente, porque Deus ele não falava somente no passado, não, Ele fala até hoje. Aleluia. Ele falou para mim assim: hipócrita, covarde, como que o testemunho não salva? Se a fé que é manifesta em nós, ela vem pelo ouvir. Ele falava assim para mim que são 3: é o Pai, o Espírito e a palavra. E o testemunho vem através da palavra. Aleluia. Verdade.
como não salva, como não vai movimentar, como não vai edificar o que eu fiz na tua vida. Aí eu chorando, tinha uma irmã que ela, inclusive a mãe da cantora ali, esposa do Mateus, que ministrou quinta-feira passada, ela acompanhou a minha conversão desde o início. Eu liguei, pedi para minha mãe ligar para ela e falei assim: mãe, eu peço para ela vir aqui porque eu preciso reconciliar com Deus agora. Aleluia. Ela pagou o emprego e ela foi na minha casa, ela fez aquela oração e eu falei assim: Senhor, a partir desse momento eu não nego mais o Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu me levantei e comecei a falar tudo que vocês ouvem aqui. A minha vergonha é grande porque a minha família é conhecida muito no ministério de congregação que tem por aqui. Vejo uma família de pastores, tem um irmão que dirige igrejas fora do país, uma irmã que faz obra missionária, tem irmãos que são afastados do evangelho, mas que Deus usou muito e minha família é muito conhecida. Eu dizia: como que eu vou contar no público que não sabe dentro de casa? Ele falou assim: mas conta aqui também. Conta aqui com suas atitudes, demonstrando a diferença. Glória a Deus, aleluia. Passou por algumas vezes me vendo me prostituindo, me viam drogado. Ele falava para mim: faça a diferença aqui dentro. Aí Deus, ele começou a desenrolar tanto ministério, porque nós não vimos cooperar no culto nem pela falta de vontade, mas porque Deus, ele começou a trabalhar de uma maneira tão grande que fica curto o nosso tempo. E eu sou sincero em dizer que eu não fiz nem púlpito, porque há tantas pessoas ali fora, onde as pessoas menos procuram, necessitando da palavra, e as oportunidades estão ali fora todos os dias. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Mas nós queremos muitas das vezes que nos vejam e não iremos fazer, não matamos o corpo, não matamos a vontade, não nos entregamos à morte para cada vida. Não compreendemos plenamente que eram portadores do vírus, que são portadores do vírus. E sabia, isso era o pior, porque eu era tão cego. Aí em 2011 eu fiz o exame e eu lembro de quando eu entrei dentro da igreja, quando eu reconciliei. Aquele dia eu falei para Deus assim: Senhor, tudo que for do mundo, deixa no mundo. Eu lembro da psicóloga ter falado para mim assim: pastor, se o resultado for positivo, o que você vai fazer? Eu disse para ela assim: só não posso viver com a dúvida, porque a dúvida vai me impedir de fazer planos. Eu saí de lá e 20 dias eu aguardei o resultado do exame. Aí quando eu voltei, ela olhou para minha cara rápida, ela nem me deixou sentar direito e falou assim: eu nunca mais quero ver sua cara aqui. Não tem nada. Aleluia. O exame de HIV. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Só que aí eu tive que todo ano rever, porque ainda o período era curto e talvez tivesse algo incubado dentro do meu corpo. E eu refiz em 2012, 2013, com resultados pelo sistema. Em 2014, ano passado, conheci a Gisele, Galinha. Temos caminhado juntos, eu sou grato pela vida dela, porque eu havia pedido para Deus, eu lembro quando eu conheci ela, eu olhei para ela e disse: Deus, me dá ela. E perguntaram: mas você ama ela? Eu disse: não, mas eu pedi alguém que estivesse do meu lado, que tivesse a mesma espiritualidade que eu. Glória a Deus. Aleluia. E Deus, ele tem uma mulher que serve a Ele verdadeiramente. Glória a Deus. Hoje ele construiu o amor que é em nós. Glória a Deus. E eu tive uma queda grande de imunidade ano passado. Ela ainda ficava dizendo assim: eu vou me formar em enfermagem, porque você só fica doente. E me trouxe medo de fazer o exame ano passado novamente, e eu não fiz. Aí segunda-feira passada, para ajudar, porque eles tinham 20 dias de diabo ficar na minha cabeça falando assim: vai ter alguma coisa, mas a palavra de Deus fala assim em Hebreus 4,16, para você entrar com a inteira certeza de diferença. Aleluia. Até por deixar graça no momento oportuno. Aleluia. Aí eu fui marcar o exame e, para minha surpresa, o resultado que era em 20 dias reduziu para 40 minutos. Glória a Deus. Aí eu só tive o tempo de parar e falar, olhar em meu redor e falar assim: mas a paz que Deus ele prometeu não é externa, é interna. Mesmo que hajam lutas, que hajam aflições, a paz que é em nós não se abala. Aleluia. Aí eu refiz isso daqui. Daí está escrito assim: nome do paciente Denis Martins. Teste rápido para detecção de anticorpos de anti-HIV. Resultado do teste: método imunochromatografia.
amostra negativa para HIV. Aleluia. Ele permaneceu fiel continuando mentiroso. Eu pensava que eu era forte quando 16 anos. Aleluia. Eita glória. Você falou com a minha mãe quase 5 anos de joelho. Aleluia, Deus. Ele não me guardou porque ele queria, porque eu estava naquilo. Ele me guardou porque ele tinha uma família orando por mim. Glória a Deus. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. É para dar a Deus que estamos aqui. Aleluia, Jesus. Mesmo que o mundo diga que não, eles não veem o valor que tem dentro de você.